tá, gente? Depois vocês podem assistir. Boa tarde, pessoal. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando Silveira, sou professor de Psicologia Humanista da Unifesp há 14 anos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou aqui em nome dessa equipe de 4 pessoas, né? O vice-coordenador é o professor de Endocrinologia da Medicina da Unifesp, o professor Magnus. Nós temos o grande colaborador Guilherme, que participa já há quase 2 anos dos encontros e que virou um colaborador da equipe, e com o auxílio luxuoso, extraordinário da Marcela, que está aqui conosco. Ela é a ponte com vocês. Fazer um breve retrospecto do encontro, né? Ele começou com o começo da pandemia em março de 2020, a partir de palestras especialistas em abordagem humanista, que são todas no YouTube, lançado no mundo. Acho que vários de vocês já se inscreveram, né? Vou deixar aqui de novo o link. E deixando aqui no chat o link do YouTube. Até abrir o YouTube para a gente ver, para a gente dar uma olhada. Hoje é um momento inaugural. Sou muito objetivo, tá, no encontro, na condução, tá, gente? Da facilitação. E, inclusive, porque o online ele tem um ritmo próprio. Mas hoje é interessante a gente dar uma olhada no YouTube, até para vocês saberem como se situar. Aqui, cadê? Acabei de abrir. YouTube. Não é isso, não. Cadê? Acabei de abrir. Por aqui, né? Estou clicando, estou projetando a imagem. Esse é o YouTube lançado no mundo, gente, e que eu oriento vocês a clicarem aqui em vídeos, tá? Que se a gente clica no início só aparecem os últimos encontros. Esse nosso trabalho extensionista, né? Que começou com palestras, hoje já tem quase 90 vídeos. Se vocês começarem do fim, vocês vão ver que tem... nós começamos com... Eu vou até dar umas referências para vocês, para quem quiser fazer um retrospecto, né? Aqui a gente tem um encontro de estudos Panorama Humanismo. Se vocês quiserem saber onde o Heidegger se situa na psicologia humanista, é favor assistirem esse que está aqui embaixo, é o segundo de baixo, tá? Encontro Estudos 1, Panorama Humanismo, tá? Aqui tem várias palestras interessantes no começo, tem o Marco Silva com abordagem centrada na pessoa, tem a Marcela Minhoto com Gestalt Terapia, que são convidados do meu módulo, né, do módulo que eu coordeno. E por aí vai, aqui por cima, vocês vão vendo, a gente estudou Tornar-se Pessoa do Rogers, a gente estudou o Ser e Tempo, volume 1, então eu acho que é algo assim importante para quem está chegando agora para a gente estudar o Ser e Tempo 2. Espera aí, de vez em quando tem que abrir a página para introduzir alguém. Eu acho importante, gente, eu diria quase indispensável, né, para quem quiser construir uma coerência, né, estudar o Ser e Tempo 2. Cadê? A gente fez um aquecimento e começa aqui, ó. Ser e Tempo 1, Encontro de Estudos 29, anotem aí. Encontro de Estudos 29, começa o Ser e Tempo 1, que vai do 29 até o 49. É recomendável, gente, que vocês, para quem não estudou o Ser e Tempo 1, que estude o Ser e Tempo 1 junto com o Ser e Tempo 2, né? E para quem chegou agora, tem o Panorama Humanista no Encontro de Estudos 1, Panorama Humanista. Mas, sinceramente, gente, é um privilégio eu estar nessa facilitação de temáticas tão interessantes, né? A gente estudou já o Ser e Tempo 1, a gente estudou Vigiar e Punir do Foucault, que está tudo aqui também, a gente estudou texto Junk do Paul Preciado, existe tem algo, onde tem sauna epistêmica aqui, é que a gente fez um aquecimento, eu estava fazendo uma licença capacitação na Paris 8,
estudar, fazer um projeto sobre cuidado em Foucault, né? Estudo Foucault faz 27 anos, né? Enquanto eu estava lá na França, a gente fez uns aquecimentos para o estudo agora do Heidegger, né? Então fica a dica aqui, lembrando que é bom clicar em vídeos, porque aí tem 81 vídeos, até mais, em termos de numeração, acho que deve ter uns 85, quase 90. E se inscreverem no YouTube Lançado no Mundo, que eu vou pôr novamente para quem acabou de chegar. Essa é a memória do nosso grupo aqui, da qual vocês estão fazendo parte, né? O esquema do nosso trabalho, isso eu vou falar no final também, mas quero informar que é um projeto extensionista com direito à certificação. Tá? A gente tem um controle de presença, né, que a monitora Marcela vai sempre passar um formulário de presença, né, Marcela? Não sei se a gente já tinha conversado a respeito desse formulário. Se não der para passar hoje, a gente passa a partir da semana que vem. A pessoa tendo 75% de presença, ela tem direito a uma certificação, tá? Tivemos 94 inscritos, a gente sabe que existe essa febre das inscrições, né? Todos vocês estão sendo contactados pela Marcela, tá? E é um trabalho de encontro, não é um curso, né? Não é um curso onde tem um professor que vai dar toda a matéria, né? Em sendo um encontro, a gente deu o nome de facilitadores, né? Que seria a pessoa responsável por puxar a conversa, né? Um encontro, né, gente? Vocês vão ver que tem uma margem boa de um lado descontraído, tem um lado responsável, né? Mas é encontro, é encontro. Então, eu postei aqui para vocês no chat o link da facilitação, vou projetar para vocês. Se cada um colaborar com uma facilitação de 2 parágrafos, né? Porque, em geral, é assim que está sendo dividido o projeto, né? Peraí, alguém está entrando. Henrique. Então, aqui a gente tem a tabela de facilitadores, que separados pelos dias. Vocês vão ver que tem dois parágrafos por dia, e que dá em torno de umas 10 páginas. Não é nada do outro mundo, entendeu? Nossa jornada começa hoje em julho e vai até 16 de fevereiro para a gente finalizar o livro, tá? Vamos ver, eu não contei, mas deve ser em torno de uns 20 encontros, uma coisa assim. Nós fizemos essa montagem. Percebo que hoje vou fazer a facilitação inaugural, mas a gente precisa sair daqui pelo menos para os próximos 2 encontros, tá? Quem quiser já colocar o seu nome, eu vou compartilhar. Deixa eu ver se está autorizado para quem tem um link. Espera aí. Qualquer pessoa com link, ou seja, todo mundo aí tem acesso. Agradeceria que vocês já fossem preenchendo e com especial destaque, tiver alguém mais disponível para a semana que vem, para esses 2 encontros das próximas 2 semanas, eu agradeço. Pode ser alguém dos encontros antigos ou alguém entusiasmado do encontro que está chegando agora, tá, gente? Como aqui é uma dinâmica online, né? A gente vai se conhecendo na medida em que a gente vai debatendo os assuntos, tá bom, gente? Para a gente ter um online, ele às vezes tem uma absorção, né? Se a gente for abrir uma apresentação por um, já somos 28, né? Vamos combinar que, com o suceder dos encontros, a gente vai se apresentando na medida do debate, na medida da conversa, tá? Mas todos vocês são muito, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E alguém tem alguma dúvida, gente? Isso é importante a gente abrir. Só sintetizando, é um encontro feito por facilitação, não é um curso. 75% de presença dá direito a um certificado. Quem não precisar, quem não tiver essa demanda de certificado, não é necessariamente o foco do aprendizado, né, gente? Todos os encontros vão estar disponíveis durante uns 2, 3 dias depois no YouTube Lançados no Mundo. A Marcela, já passei as coordenadas para ela, ela vai se comprometer a fazer esse trabalho como monitora. Enfim, e temos aqui eu, o Guilherme, a Marcela e o Magnus, que está de férias, o professor Magnus, como parte da equipe. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? E assim, todos estão convidados a deixar a câmera aberta. É um encontro, né, gente? Eu sei que às vezes tem questões
do lugar, enfim, que a pessoa não pode abrir, do aparelho, enfim. Mas todos estão convidados a abrirem a câmera. Lorena, seja bem-vinda, pode falar, querida. Obrigada, professora. A única dúvida que eu tenho é se eu posso escolher na tabela qual trecho para facilitar, ou se é... Enfim, se eu posso escolher, Pode escolher. E se o horário dos encontros vai ser das 5 às 7? Não, em geral, 6h30 acaba. 6h20, das 5 às 6h30, né? É. Ah, perfeito. Já para eu marcar aqui na agenda e ficar esse horário reservado. 6h20, 6h30. Tá? Aliás, eu só quero pedir uma consciência do nosso coletivo, porque, como eu mostrei a tabela, a gente não tem facilitador para as próximas 2 semanas, né? Quem puder se prontificar é uma necessidade, entendeu? Que é uma consciência solidária, né, gente? Certo, pessoal? Então, enquanto isso, enquanto a gente eu estou apresentando a fala, ao mesmo tempo vocês podem estar olhando os parágrafos, a temática dos parágrafos, escolhendo as datas, né? E mais uma vez eu convido para aqueles que puderem abrir a câmera para a gente se reconhecer. Tá? Eu tenho especialidade em Merleau-Ponty, em Foucault, tá, gente? Onde eu tenho pós-graduação, tá? E o Heidegger é fundamental nos meus estudos sobre Foucault, enfim, eu não me acho especialista em Heidegger, mas seja como docente na graduação, na pós, eu tenho uma certa familiaridade, uma certa proximidade com Heidegger, tá? Enfim. Vamos começar, né, gente? Então, aqui a gente está aqui. Aqui a gente tem o Ser e Tempo 1, tá? A gente está seguindo esse modelo do Ser e Tempo na versão traduzida sempre esqueço, traduzida pela Márcia de Sá, né? Nós já fizemos Ser e Tempo 1, que todos os encontros estão no YouTube lançado no mundo, tá? E a gente hoje está começando o verdinho, que é o Ser e Tempo 2, tá? Não sei se existem versões diferentes, né? Mas eu acho que a tradução é a mesma, a gente vai adaptando as páginas se tiver traduções diferentes, tá? Enfim, eu vou começar essa facilitação, que hoje eu sou responsável pelo 45 e 46, e a gente vai construir junto essa experiência, tá, gente? Eu fiz o fichamento dos 2 volumes, mas é fantástico poder estudar Heidegger coletivamente, tá, gente? Então, vamos na nossa jornada. Fernando, só te interromper rapidinho, né? Boa tarde, gente. Eu me chamo Guilherme, né? Eu sou um psicólogo aqui de São José dos Campos. Sou pós-graduando em psicologia clínica pelo Instituto NUCAF, né? Eu só gostaria de esclarecer, né, que o Fernando ele tem uma versão antiga do Ser e Tempo, que é dividida de fato em 2 livros, né? Uma parte 1 e a parte 2. Mas a versão mais recente que nós temos, né, ele é apenas um livro, que é esse aqui, né? Que tem a mesma paginação, e nós vamos começar de fato da parte 2, só para não ficar nenhum mal entendido e achar que são 2 coisas completamente diferentes. Tá bom? Foi lançada uma versão nova também, né, Guilherme? Uma tradução nova, né? Essa é a tradução mais nova, mas ela é de 2012, Fernando. Tá bom. A sua é antiga mesmo. Bem antiga. Então, gente, vamos no parágrafo 45, por favor. Eu não fiz slide, não vou projetar meu fichamento, tá, gente? Eu não vou seguir, eu não sou escravo nem de fichamento nem da leitura, a gente vai construir junto. Quero projetar o slide, que aí pelo menos o meu fichamento, tá? Aí a gente vai compartilhando junto, tá? Para a modéstia do fichamento, não, tá? Foi feito com carinho. Esse é o fichamento que eu fiz. Estamos estudando presença e temporalidade. Só queria... obviamente, eu dei uma preparada desses 2 parágrafos. Eu acho que tem uma questão fundamental que a gente vai ver, que eu acredito que não seja só o horizonte do parágrafo, mas que seja da segunda parte aqui do Ser e Tempo, que é a tematização de uma certa originariedade da presença, né, do ser no mundo, né, que vai para além simplesmente a gente estar aberto no mundo. Tá? A coisa é a abertura do ser no mundo
cujos princípios e cuja articulação foi muito bem apresentada pelo Heidegger, né, de uma maneira primorosa, né, um dos grandes pensadores do Ocidente, né? E agora acho que ele vai tender para pensar essas estruturas de um ser originário, como é que se articula essa presença no mundo enquanto origem, né? E na dinâmica sempre presente do ente com o ser, né? Que isso aos poucos a gente vai esmiuçando, né? Se você está vendo Heidegger pela primeira vez, não se impressione que a gente vai ter uma conversa de pé do ouvido aqui, com muita calma, né? Sobre essa questão, né? Sobre as questões. Eu achei esses 2 parágrafos muito, ao mesmo tempo densos, ao mesmo tempo muito instigantes. Eu achei que deu gosto de ler, vai dar gosto de compartilhar aqui com vocês, né? A gente começa pelo parágrafo 45, situando que o Heidegger ele foi como discípulo do Husserl, né? Acho que talvez alguns de vocês sabem. Quem nunca ouviu falar no Husserl, Marcela, Guilherme, digita o Husserl aí no chat para mim. Eu não estou vendo vocês, eu estou na minha tela do Word, tá, gente? E como estudo da ontologia, ou seja, o estudo do ser no mundo, ele sempre parte do pressuposto de nós somos lançados no mundo, tanto que é o nome do YouTube, né, gente? Lançados no mundo enquanto essa abertura do ser no mundo. Uma abertura que cria um campo de presença na constituição desse existir, né, que é existir para fora, né, lançar-se nesse lançamento, num constante vir a ser que a gente está o tempo inteiro se atualizando enquanto presença no mundo e se revelando para a gente mesmo na nossa relação com os outros no mundo. É sempre uma relação de um espanto, de um certo ineditismo a nossa presença no mundo, porque a gente nunca se fecha, né? A gente só se fecha, de fato, enquanto presença, né? A gente pode ser introspectivo, mas fechar-se enquanto presença, a gente só se fecha quando a gente morre, né? Do ponto de vista existencial, né? Então a gente vai estar sempre em abertura, sempre numa relação de vir a ser, né? E sempre numa destinação, que é o que o texto aponta inicialmente, que é a questão da cura. Esse tema da cura, a gente tem debatido nas aulas, nos encontros de estudo, que a gente pode pegar a cura tanto no sentido a cura a questão do ser no mundo, ela é atravessada por várias concepções, tá? Mas que tem uma inter-relação direta entre cura e cuidado, né? Isso não está aqui no texto, mas não sou escravo exatamente do texto, mas vou pegar algumas ideias que estão aflorando. No sentido da cura, é um tema muito interessante a gente pegar aquela imagem de curar o couro ou de curar um queijo, né? Que existe uma deposição, que exige uma atuação do tempo sobre o leite, sobre o couro, né? No sentido de aprimorar o couro, no sentido do queijo ser depurado, né? Na constituição dessa presença desse material, né? Diz que é o material queijo ou material couro, também demanda uma certa ação do tempo do ponto de vista do sujeito que somos nós, né? Levando-se em conta que, dentre todos os entes do mundo, o homem ele é o único ente que interroga sobre a sua presença no mundo, é um ser interrogativo, né? Isso demanda essa cura no sentido da gente ter uma temporalidade de vida, uma temporalidade que tem uma duração que a gente não sabe quanto tempo é. Imagino que talvez alguns de vocês já tenham estudado Heidegger. O Heidegger, a angústia originária do ser humano, que nós somos seres para a morte, ser para a morte, que é essa grande interrogação que está sempre no nosso horizonte, tá? E que isso, de alguma forma, vai determinar a intensidade das nossas angústias, a intensidade da nossa criatividade, nesse processo de cura, que seria o ser humano se apropriando de si próprio a partir da constituição de uma vida que pode ser autêntica. É sempre um poder ser, é isso que eu acho. Essa é uma frase assim que foi assim, muito focada nesses parágrafos, que é o poder ser, né? A gente é uma presença lançada no mundo, a gente vem com alguém está entrando, eu tenho que abrir aqui, peraí. Professor, oi. Posso fazer uma pergunta? Diga. Quando Heidegger fala em presença, eu posso entender também quanto à própria existência? Sim, você vai ver que existe uma rede de enunciados que um vai se remeter ao outro, né? Presença no sentido de lançar-se, né? De estar aí, né? O ser aí, né? Que é o Dasein, né? Anota aí, gente, Dasein, ser aí,
Monitoria, anota aqui para mim, porque eu estou... peraí. O termo intraduzível do alemão, né, gente, é o tal do Dasein, né? É o ser traço aí, né? Em termos de uma tradução, assim, tanto quanto que é, de certa forma, difícil de articular com o português, né? Existe a dimensão de um ser que está lançado, né? Ser que está lançado enquanto presença. E isso é o termo que está nesses dois parágrafos. Imagino que talvez vários de vocês já tenham lido, né, gente? Espero que as ocupações da gente dê condições de vocês lerem, né? Mas dentro dessa articulação que ele fala de decadência, né? A decadência não é uma articulação moral, né? Não é uma coisa de culpa. É a decadência de estarmos lançados no mundo, né? Um processo existencial no qual a temporalidade nos lança para esse futuro, né? Lança para esse futuro de sermos os seres para a morte, né? Então, a gente escorrega. Gostei muito do Ser e Tempo 1, o termo que ele fala, a gente escorrega na existência. Né? Então, assim, eu acho fantástica essa questão, né? E esses vocabulários se interarticulam, tá, gente? Às vezes até dou uma dica assim, o Heidegger ele tem um rigor na escolha das palavras, mas quando a gente traz o sentido da gente estudar o Heidegger, a gente não é uma flor na lapela de palavras elaboradas, né? Mas quando a gente traz para a nossa vivência, fica tão claro, a gente entender que a gente está lançado no mundo, que a gente vive o espanto dessa abertura constante, que o ser nunca se deu inteiramente para si próprio, que a gente está se revelando para a gente mesmo, que a gente está se descobrindo, e nessa descoberta a gente tem a possibilidade, um poder ser, de sair de uma vida geral, de sair de uma vida, de uma ignorância de si, ou de simplesmente seguir os preceitos que a sociedade diz que a gente tem um SIC, um RG, uma cidade que a gente nasceu, uma família, um contexto social, e ir se apropriando dessa presença que está se mostrando ao mesmo tempo para a gente mesmo, para os outros no mundo, e os outros também estão se revelando para si mesmos, aos outros no mundo, no ineditismo, que é o ineditismo ontológico, né, gente? E que demanda um certo nível de angústia, né, gente? A angústia é constitutiva tanto no sentido do ser para a morte, que é essa angústia primordial, como no sentido do que eu faço daquilo que se revela para mim mesmo, na minha relação com os outros no mundo, né? Com isso, o Heidegger ele rompe qualquer solipsismo, né, gente? Anota aí, monitoria, anota aí solipsismo aí no chat, por gentileza. A gente não é uma cápsula. A gente está lançado num contexto relacional. Tá? Alguém entrou, tem que abrir. E é justamente essa descrição dessa presença na qual a intersubjetividade emerge, né, como um elemento-chave, né? Aqui não são 30 e poucas pessoas na sala quantitativamente dispostas, né? Aqui é um campo de encontro, aqui é um campo de presença, né? Um campo de presença onde a gente está cultivando esse reconhecimento, essa interrogação e esse ineditismo, né? E isso é o que o Heidegger chama de facticidade no mundo, que nós somos seres lançados no mundo, fadados a essa relação de decadência de estarmos lançados. A decadência é a própria imagem do lançamento, né? E decadência dentro de uma temporalidade que tem etapas de fases etárias, né? A gente é bebê, criança, fica jovem, adulto, envelhece, morre, né? Sempre com esse horizonte interrogativo de quem somos nós, né? Em função do aparato da linguagem, o ser humano ele consegue verbalizar a interrogação primordial que eu sou, né? O que eu vou fazer no intervalo do nascimento para a morte, né? Isso é o ser humano, o que ele consegue se interrogar. Embora vários de vocês tenham pets, ou tenham tido ou terão, né? O animalzinho de estimação ele tem uma presença, ele tem uma afetuosidade, mas ele não tem um sistema de racionalidade para entender que ele é um ser para a morte, embora ele tenha a experiência da morte quando ele perde um amiguinho dele, quando ele vê o dono dele adoecendo, morrendo, etc. E tal. Ele tem esse tipo de, digamos, talvez de inteligibilidade, mas ele não tem um sistema de linguagem para
compreender como nós estamos construindo a experiência de sermos para a morte, né? É claro que isso é questionado, né? Quem tiver uma concepção diferente, a gente pode até compor junto, né? Entende, gente? Existe uma correlação entre ente e ser, que é uma coisa um pouco, ao mesmo tempo clara, ao mesmo tempo nebulosa, né? Eu sou um ser no mundo, então eu me sinto enquanto presença. Eu posso ter, com todos vocês, uma relação ontológica interrogativa, da gente estimular a nossa clareira, a nossa clareza, estimularmos mutuamente a nossa relação de autenticidade, né, de sentido para a vida, mas eu também posso olhar os outros seres do mundo como se fossem entes, como se fossem coisas, né, inclusive seres humanos, né. Existe sempre uma tensão relacional entre a gente evocar do outro a sua dimensão de ser ou a sua dimensão de um objeto entre outros, né. Por isso que tem muita gente que tem relações objetais, que olha o outro como se fosse uma coisa, né. É claro que porque o status ontológico de vocês e de mim, que eu sou ser humano, é diferente desse livro, que o livro a gente pode até ter uma respeitabilidade, mas ele é um objeto, né, que é diferente desse controle remoto aqui, entendeu? Embora tem pessoas que até dialoguem com os objetos, né? O Walt Disney coloca o bully para dançar, etc. e tal, enfim, humaniza os objetos, né? Mas existe sempre essa tensão de você se relacionar com o outro a partir de uma interrogação compartilhada, de uma angústia criativa compartilhada. Gosto muito da frase que criar e elaborar angústias, né? Não existe angústia é constitutiva do ser humano, tá, gente? Infelizmente, muitas religiões demonizam a angústia, né? Como se fosse uma coisa do mal. Com isso, essa angústia é sequestrada em nome de algum guru, pastor ou papa, seja lá quem for, né? Mas a gente precisa se apropriar do processo criativo, é também elaborar essa angústia, né? E a gente pode, interrelacionalmente, compor mutuamente as nossas angústias ou então se relacionar como coisas, né? Principalmente numa sociedade capitalista de produção em série, onde também a subjetividade tende a ser produzida em série, tá? Isso é mais ou menos o que eu estou mais ou menos olhando na página 10. Oi? Diga. Novamente, desculpa. Imagina. Eu vou fazendo a associação conforme o senhor vai falando, para ver se faz sentido. Seria o que a era da técnica que o Heidegger vai falar, seria mais ou menos nesse sentido da objetificação mesmo? Existe essa tensão, porque ao mesmo tempo que o processo civilizatório, o ser humano é caracterizado por um ser instrumental, né? É a ferramenta que determina a civilização, né? Tanto que a gente está aqui pessoas do Brasil inteiro. Tem inscrição de Manaus, de Porto Alegre, de João Pessoa, de Natal, entendeu? De Santos, né? A gente está aqui em Santos, né? É uma ferramenta. É um processo civilizatório que cria pontes, mas existe o reducionismo, o tecnicismo, né? Que é quando as questões existenciais são reduzidas a um utilitarismo, a um funcionalismo, a um mecanicismo, né? Então, você pode usar a ferramenta só para objetificar, inclusive, os sujeitos, né? É aquele filme clássico do Chaplin que a pessoa passa a vida inteira apertando parafuso, né? Então, aquela ferramenta é desumanizadora, né? Entendeu? Então, vai existir sempre essa tensão entre a ferramenta humaniza ou a ferramenta mecaniciza, né? Existe, e também, de um ponto de vista, até fazendo um ponto com outras falas, né? Vocês conseguem ficar interrogando e buscando a sua autenticidade 24 horas por dia, a vida inteira, gente? Alguém consegue aí? Alguém é capaz de responder? Abrir o microfone? Sim ou não? Alguém consegue ficar 24 horas por dia buscando a clareza da existência? Alguém é capaz de dizer? Alguém fala aí? Não estou vendo. Oi, boa tarde. Oi? Vou falar então. Tipo, eu tenho muito essa mania de ficar me interrogando o tempo inteiro, mas eu acho que tipo, é um processo muito cansativo e desgastante, sabe? Sim. Tipo, principalmente quando eu, por exemplo, fico muito mais no pensamento, sabe? Sim. Mas sim. é um processo que é desgastante demais, meu. E a gente acaba, tipo, achando cada vez mais um porquê. Não tem como ter uma certeza concreta, sabe? Um negócio concreto. Sim. Parece que cada vez mais vão tendo questões e qualquer uma delas pode ser a certa, entende? Aí fica um ciclo vicioso maluco. Quem está falando, que eu não estou vendo a página?
É o Luiz, no caso. Oi, Luiz, tudo bem? Então, você tem essa predisposição, essa interesse de se lançar para a interrogação, você coloca que é difícil, e aí entra a sociedade de consumo que nos oferece distração empacotada, né, gente? O que não falta é Domingão do Faustão, né, filmes banais, enfim, distrações, porque existe um jogo existencial entre a interrogação e a distração, né? É difícil, eu diria quase impossível, né, para a grande maioria das pessoas ficar num estado interrogativo sem ter algum momento de distração. Esse negócio que chama smartphone é um convite para distração também, né? Então é um jogo. E não quer dizer necessariamente que a gente se voltar para as coisas do cotidiano seja ruim. A gente tem que escovar os dentes, a gente tem que tomar banho, a gente tem que pagar os boletos, né? Mas, inclusive, essa dimensão cotidiana é constitutiva das interrogações, né? É constitutiva da interrogação do ser no mundo. Não existe necessariamente em Heidegger uma hierarquia, né? Como se fosse um enredamento, né? Como se fosse algo um tanto quanto siamês entre o cotidiano e as interrogações, né? Isso nos lança, conforme o autor está apresentando, a noção de originariedade, né? Está em torno da página 10. Alguém entrou, tem que abrir. Tem um jeito, gente, né, que eu deixo que as pessoas já vão entrando, né, gente? Alguém depois me ensina. Mas aqui, olha que interessante, né? Nós somos lançados no mundo, imagina o bebê recém-lançado no mundo, vivendo aquele movimento impactante de sair do útero, né? É um estado assim, no qual ele é uma presença bruta, né? E que está, desde aquele momento, desde o grito primordial do bebê, ele está constituindo relação com o mundo, nesse jogo de revelar-se para si e nesse jogo de adequar-se às conformidades sociais, né? Inconformar-se e conformar-se, né? Mas essa dimensão originária, que de alguma forma busca estabelecer esse espaço desse contato, dessa visão prévia, dessa posição prévia do ser enquanto presença, né? A originariedade estaria sempre no horizonte do sujeito, no sentido da interpretação ontológica que deve liberar o ente na constituição de seu próprio ser. Tá? Existe sempre um processo de liberação, que é no qual você se apropria dos seus próprios sentidos na sua presença no mundo. Você pode se apropriar dessa sua presença. Você pode constituir uma vida com sentido. Você pode se constituir enquanto singularidade, quanto autenticidade. Tá? E isso tem uma questão de originariedade, gente, que quando a gente fala em originariedade, isso é na fenomenologia em geral, quando a gente fala, anotem aí, originariedade, ou dimensão do ser bruto, né, que esse é um termo que o Merleau-Ponty usa com constância também, né, não quer dizer que você vai pegar a primeira manhã, quando você saiu do útero da sua mãe, entendeu? Porque, né, todos nós saímos do útero de mãe. Não é buscar no passado. A originariedade é se apropriar dessa abertura, desse campo de presença. Não só do campo, mas dessa coerência constitutiva existencial. É isso que ele vai colocar aqui nesses parágrafos. Não é simplesmente você olhar para si próprio e ver que você tem um campo de presença que está a cada instante se revelando para você. Isso seria isso é interessante, você saber que você está se mostrando para si próprio, mas é aprender a compreender a dimensão do seu próprio ser enquanto originariedade. Como é que isso se abre, como é que se constitui enquanto experiência de vida, né? Existe essa originariedade que cada um é um. Cada um é um. Entendeu? E que, obviamente, a cada momento, se você busca estabelecer esse contato consigo, essa coerência, a cada momento, num efeito de conjunto, você consegue visualizar a constituição da sua coerência, né? Dessa originariedade, dessa apreensão de si, né? Olha que interessante, as noções de existência em Heidegger, elas vão se sucedendo, né? Uma noção de existência, dentre elas, tem várias noções, né? Até no final, se não me engano, no final desse livro, tem um glossário, né? Mas existir, né, ou um ser humano existente, né, é o poder ser que compreende. E onde está em jogo seu próprio ser, tá?
Essa frase é muito importante para a gente entender. A gente pode ser, então existe um devir aí, existe uma abertura, existe um lançamento enquanto uma potencialidade de ser, é um poder ser, e que compreende, né? Compreende, se apreende, se aprende, entendeu? É nessa articulação, é uma potência única, né? Dentro da singularidade do ser humano, que vai se compreendendo no seu cotidiano, nas suas relações, nas suas interrogações, nos seus erros e acertos, nas suas angústias, nas suas ansiedades, no seu mergulho nas preocupações, no seu movimento de cuidado, que o cuidado, isso é bom vocês anotarem, né? A concepção do ser humano para o Heidegger a estrutura ontológica do ser é o cuidado. Nós nascemos para o cuidado. Cuidar de si, dos outros e do mundo. Entendeu? Isso quando caiu essa ficha, que foi recentemente, tá, gente? Estava lá estudando. Eu até me acalmei um pouco, porque eu achava que às vezes o cuidado era algo que muito tarefa. Eu confundia cuidado com uma postura tarefeira, né? De ter que fazer coisas. Não, tudo é dimensão do ser, né? Então eu comecei até a ficar um pouco mais aberto para os cuidados cotidianos mesmo, né? A estrutura ontológica, a estrutura do ser é o ser para o cuidado. Entendeu? E nisso ele vai se aprendendo, vai se compreendendo e vai constituindo essa possibilidade de si, né? Essa frase aqui é muito interessante. Estou aqui dando uma... Ele vai... Eu estou aqui ao mesmo tempo no livro, na página 12... Existem duas palavras enunciadas que ele fala, a propriedade e a totalidade, né? É no sentido de apropriar-se de si, né? Você pode ter uma vida imprópria, você pode ter uma vida de indiferença, uma vida que é completamente formal, de acordo com o que os outros esperam de você. E uma vida constituída sem sentido, né? Seria impessoalidade? Seria impessoalidade. A gente pode cair numa generalidade, assim, no mau sentido, né? Obviamente, existem algumas construções sociais que a gente tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tem regras civilizatórias, né? Mas não existe. Alguém aqui tem coincidência total com aquilo que o mundo te ofertou, com aquilo que a tua sociedade, que a tua família te ofertou? Existe essa coincidência absoluta de você estar de acordo com todas as normas sociais, com todas as expectativas que os outros têm de você? Alguém é capaz de dizer que sim, que concorda, que coincide com tudo que o mundo e a sociedade, a família e as pessoas, até as amizades, até os relacionamentos esperam de você? Existe esse ser absoluto assim que Eu acredito que não, porque as pessoas às vezes colocam muitas esperanças, muitas expectativas em ti. Sim. Principalmente quando a pessoa ingressa na universidade. Sim. Aí lá, passando o vestibular, vai dar tudo certo, vai se formar, vai ter um emprego, vai passar no concurso e vai dar tudo certo, vai ser bem-sucedida. E muitas das vezes o mundo, a sociedade te limita, às vezes te obriga, né? Sim. E te põe muitas coisas e às vezes não é bem isso que acontece com muitas pessoas. Principalmente agora na pandemia, que muita gente não sabe usar computador, essas plataformas, Zoom, Team, YouTube para ensinar, para dar aula para os alunos, e aí foi aquele negócio muito complicado. Sim. Mas foi preciso e necessário. Qual é o teu nome, querida? Luciana. Oi, Luciana, seja bem-vinda. E aí a pessoa pode tanto resistir a essas pressões, como pode, às vezes, sucumbir às pressões da sociedade, né? E seguir a boiada, né, gente? Você pode resistir. E às vezes tem gente que fica depressivo, né? Porque às vezes tem muitas expectativas em cima dessa pessoa e a pessoa às vezes não está com o psíquico
com o emocional, o psicológico bom, e às vezes a pessoa fica depressiva ou com síndrome de alguma coisa, porque às vezes é muita pressão, é pressão dos professores, é pressão dos amigos, é pressão de si mesmo, e às vezes não consegue se desculpar, né? Não consegue se perdoar, às vezes comete uns equívocos, e aí ela fica tudo para assim dentro dela, e aí é muitas coisas. A sociedade te obriga e te limita. Obriga, limita, constitui, né? Depende muito dessa maneira como a gente busca isso que o Heidegger está falando, que está aqui no slide, né? Que é essa propriedade e impropriedade, né? Que você pode ter uma existência indiferente, passar o tempo passou na janela e só Carolina não viu, como diz a música do Chico Buarque, né? Ela ficou lá na janela e a vida passou, né? E uma existência completamente formatada, ceder a todas essas pressões, como a Luciana falou, e frustrar, e neurotizar, e sucumbir mesmo em termos de autenticidade, ou então resistir, negociar, né? Criar estratégias, né? Que isso é um aprendizado constante, né? Isso é se aprender, se compreender na relação da sua presença com os outros no mundo, tá? E essa originariedade, gente, é justamente, eu acho que é um tema-chave que a gente vai trabalhar o livro inteiro, tá, gente? Essa originariedade, que é isso, é isso que você pode aprender, né? Você pode compreender essa originariedade, né? Que é a tua presença no mundo, né? E como é que isso se manifesta? E que se manifesta desde o cotidiano, né, nas pequenas coisas da vida, né? Às vezes o cotidiano tanto pode ser algo que reforça a sua diferença, como algo que você se submete a essas pressões todas que a Luciana, com muita propriedade, falou, né? Visando uma totalidade, gente, que é uma coerência de um ser total e que, de fato, se coloca mais como um horizonte do que como uma realidade que se fecha em si, né? A gente não sabe quando a gente vai morrer, né, gente? Quando a gente chega, talvez, mais quem já tem uma certa idade, enfim, eu sou uma pessoa de meia idade, enfim, as coisas vão criando um efeito de conjunto, uma coerência, mas o total não é um total absoluto, né? Porque a gente está sempre nessa abertura. Está sempre nessa abertura interrogativa. Você levanta da cama todo dia, mesmo que você tenha a tua agenda completamente elaborada, né? A cada segundo a vida constitui de você uma constituição de sentido. E é sempre uma novidade, né? É sempre uma novidade. A totalidade que o Heidegger fala nesse sentido de apropriar-se de si, né? Não é uma totalidade como se todos vão viver felizes para sempre, aquela coisa de conto de fábula, né? Só que o conto de fábula acaba naquele momento, a gente não sabe o dia seguinte, né? O que rolou depois, né? Então, Professor, oi. Fizeram uma pergunta ali no chat, não sei se pode falar agora ou se vai deixar as perguntas para o final. Vamos deixar para o final, gente, a gente abre um debate geral? Ou é coisa assim, essa pergunta é uma coisa assim que se eu não falar agora... Não, é que tem a ver com originalidade aqui. Pode falar. Foi o Luiz Otávio, ele perguntou se a originalidade tem a ver com a sua essência, no caso. A questão da essência é um termo muito complicado, gente, porque a gente tem que entender o estatuto da essência, né? Existem essência é um conceito multiforme, né? De múltiplos conteúdos, tá? Se a gente fala de essência, a gente tem que buscar uma essência fenomênica. Isso não estou falando só do Heidegger, estou falando de fenomenologia, tá? Quando a gente fala de essência, a gente tem uma tendência, a gente foi educado na busca do amor absoluto, da transcendência, do mundo das ideias, no qual existe a paz absoluta, o amor eterno, de uma inspiração platônica, e no qual a essência, essa parcela divina, pura, que está além dessas ilusões dos nossos corpos, isso eu estou falando é Platão, né, gente? É como se o corpo obscurecesse os nossos sentidos e existisse uma parte pura, transcendental, essencial, que é o mundo da verdade. Mas quando a gente fala em fenomenologia, existencialismo em geral, a gente está falando uma essência no mundo, né? Não é que seja uma essência construída no mundo, e nesse poder ser. Entendeu? Heidegger não está falando exatamente numa essência que se dê como se fosse uma a priori. Existe uma originalidade, gente,
Desde quando a gente era bebê, até o último dia das nossas vidas, a gente está se apropriando dessa presença. Ele não fala exatamente a palavra essência, imagino que justamente, estou delirando um pouco, justamente para a gente não confundir com essas essências transcendentais, platônicas, né? Mas existe uma característica que é só do João, que é só da Maria, que é de cada um de nós, que a gente tem durante a vida a possibilidade de se apropriar dela. Essa originalidade. Tá? Outros autores, Sartre fala muito dessa essência existencial. Tá? Se a gente compreender, ele não está falando a palavra essência nesses 2 parágrafos, tá? Não me lembro se ele vai falar em algum parágrafo. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista existencial, a gente pode se apropriar da nossa singularidade. Tá? E existe uma essência mundana, como a fenomenologia fala disso, desde que você não ache que isso é uma alminha pura, sabe? Um ser de luz, que fica flutuando, não é isso. Na vida, você constrói essa singularidade. Deu para dar uma situada? Deu sim. O existencialismo, a fenomenologia existencial dissolve essas transcendências. O transcendente está no vivido, você entende? O Frade, eu estou fazendo umas figuras aqui. A cada segundo, o fato da gente transcender a cada segundo, entendeu? Cada vida, a vida se revela de um jeito. É na existência, na nossa relação mundana, no nosso aqui e agora, que a gente vai se abrindo e constituindo uma coerência própria. Né? O fim do ser no mundo é a morte, né? Que isso delimita a totalidade. Aquilo que eu falei, gente, a totalidade é uma totalidade existencial, né, gente? Uma criança que é nascitura, que morre 5 minutos depois que nasceu, ela teve a totalidade dela, do ponto de vista existencial. A pessoa que vive 120 anos tem uma outra totalidade, não quer dizer também que a pessoa viver 120 anos quer dizer que ela tenha se apropriado de si, ela pode ter tido uma vida completamente burocrática e mecânica, ou não, né? Entendeu? Então, tem um lance. Por isso que esse livro é o Ser e Tempo, né? É essa combinação, ao mesmo tempo, emergente, né, da relação do ser com o tempo, e que pode tanto poder ser uma vida se apropriando de si, ou uma vida indiferente, impessoal, mecânica. Né? É isso mais ou menos que ele se propõe. Né? E eu estou olhando aqui entre a 12 e a 13, estou projetando meu chavento aqui entre a 12 e a 13 também. Da 11, né? Sempre essa questão do horizonte da morte é um tema recorrente, somos seres para a morte, o que a gente faz entre o nascimento e a morte determina a condição da qualidade da nossa existência, né? E a partir da página 12, vocês vão ver que no meio do primeiro parágrafo da página 13 dessa edição aqui, tem um trechinho que eu achei tão bonitinho, tão forte, que é assim: um poder ser próprio é fornecido pela consciência, né? Uma característica muito humana, né? A gente poder se apropriar de si. Isso é uma oferta da nossa consciência, né? Um querer ter consciência. Então, ele é claro que no livro ele vai falar da relação do ser com os outros no mundo, mas ele fala dessa dimensão ontológica da gente querer ter consciência, né? Que existe um jogo da gente se ocultar para si próprio e da gente se revelar para si próprio. Porque é muito difícil, como o nosso colega falou, até insuportável para muita gente, se interrogar. Seja por questões educacionais, seja por questões de uma certa posição do sujeito no mundo que ele não quer se interrogar. Né? Um certo lugar, tanto pessoal como social. Né? Ele quer viver, às vezes, de aparência, ou às vezes não tem. Sistemas educacionais nem sempre dão condições para reflexão, né, gente? Eles querem produzir o sujeito em série de uma maneira técnica, né? Subjetividade técnica, né? Então, é querer ter consciência, é poder ser como esse horizonte. Isso também é angustiante. Porque isso é uma estrutura ontológica. Mesmo que a pessoa seja mais alienada possível, tem gente que investe na alienação, que foi educado para isso, que as gerações cultuam a alienação. Né? Então, rever essas forças, né, é complicado, né? Rever essas estruturas, né?
É complicado, mas mesmo assim o Heidegger ele fala que estruturalmente a gente pode se apropriar de si. Existe uma estrutura ontológica de querer ter consciência e de poder ser, né? E que isso é fundamentado na temporalidade, né? A cada dia, por quê? Porque a cada dia que a gente levanta da cama, mesmo que você queira ser depressivo, tá, gente? Para você ser depressivo, se tranca no quarto, deixa todas as luzes fechadas e afunda no travesseiro. Faz isso, faz isso. Você vai ficar lá, mas você vai escutar o passarinho cantando na rua, você vai escutar o barulho do vizinho, você vai escutar uma buzina, você vai escutar o cheiro de uma planta, da comida do vizinho. Isso vai te evocar que você é um ser no mundo. Mesmo que você esteja predisposto para não constituir sentido. Né? Mesmo que você queira ser uma samambaia. Você não tem uma estrutura ontológica de samambaia. Você tem uma estrutura ontológica de ser humano, que é querer ter consciência. Né? E a temporalidade é o elemento determinante disso, e como a gente viu já desde o começo da fala, a questão da cura. É curar. O tempo ele vai curando. Ele cura no sentido do queijo, tá, gente? O queijo que para virar o leite para ser curado e virar um queijo, né, ele manda um tempo. Existe um movimento da temporalidade, como uma das forças constitutivas do ser no mundo, que vai nos movendo, vai nos evocando, né, que a gente pode ter consciência, que a gente pode ser uma singularidade, como estrutura do ser. Isso tem uma questão ética muito forte, porque mesmo que a sociedade seja a mais totalitária possível, e seja a mais alienante possível, existe uma dimensão do ser se interrogando. Né? E que isso move na busca de uma propriedade de si, de um querer ter consciência. Tá? Ele fala até em solo fenomenal, esse é o solo fenomenal, da vida como se mostra. A vida se mostra para você se apropriar dela, para você se apropriar enquanto singularidade. Né? Tanto em outros textos, ele vai dizer que o tempo não é só o tempo do relógio, né, gente? O tempo ele é essa dimensão experiencial, essa dimensão da gente se apropriar de si, né? E o tempo do relógio, ao mesmo tempo que é uma ficção, é uma tentativa de se apropriar desse tempo existencial, né? Mas que não se reduz a isso, né? A gente não é só a passagem das horas, né? Porém, a cura precisa de tempo, é isso que ele diz, né? Não quer dizer que... Eu acho até do ponto de vista como psicólogo, as pessoas que são da área da saúde, ou que trabalham com gente em geral, né? Tem um público muito diverso aqui, né? Se a gente tiver esperança na transformação e na apropriação dos outros, né? Esperança é investir no tempo, é investir na cura, né? A cura também com um elemento estrutural do ser, né? A cura que se relaciona com o cuidado que é um outro elemento estrutural do ser, que isso tem a ver com a temporalidade. Não é necessariamente de uma hora para outra, nem na hora que você quer que você se transforme, ou que você quer que o outro se transforme para te agradar. Não adianta eu dizer, não, agora eu vou me transformar, daqui a 3 semanas eu vou ser um outro ser. Não é assim. Né? Obviamente a gente pode ter uma predisposição para se compreender, para ter consciência, para poder ser, isso é fascinante, mas também não é um ato de vontade só, né? Demanda o tempo, demanda a cura, né? O queijo precisa de um tempo para curar, senão você vai cortar, vai ficar só uma pasta leitosa, né? Eu estou agora começando o parágrafo 46, que são uma página e meia, curtinho. Deixa eu ver. E é aí que ele fala, tempo como intratemporalidade. Não é só... É engraçado porque tem coisas que parecem síncronas, né? Não é só o tempo do relógio. Existe uma intratemporalidade que é própria da presença. Cada um tem seu ritmo de se apropriar de si. Cada um tem sua rede de relações. Que o ser humano não é encapsulado, é um ser humano no mundo, na sua relação com os outros. Entendeu? Então, existe essa potencialidade essencial da pessoa temporalizar-se, né? E apropriar-se dessa originalidade. E, às vezes, a pessoa pode ter a melhor das intenções, pode não ser alienária e ter uma predisposição para ter contato consigo, mas pode ser extremamente autoritária, tem que ser do jeito dela, na hora dela, como quer. Então, isso não é originalidade. Se a pessoa querer se autocobrar ou impor para si e para os outros que ela gostaria que fosse, né? Entendeu?
Então, é nessa temporalidade, que tem a ver com essa intratemporalidade, ao mesmo tempo, certamente ele vai falar, ou já disse no Ser de Tempo 1, sobre o espaço da intersubjetividade, não é um tempo encapsulado, né? É um tempo desse lançamento, de estarmos lançados, né? Estarmos escorregando no mundo. Possui justamente essa busca dessa superação constante, né? Aí me lembra um pouco Freud, né, que deseja a falta, né? A gente olha para si, está sempre faltando alguma coisa, tem sempre uma insuficiência. Está falando de insuficiência ao falar de aprender e determinar o ser da presença, né? Existe uma posição prévia que é esse lugar que a gente foi, esse lugar, esse ser, esse lugar, esse tempo que a gente foi lançado. A gente não escolheu, a gente não escolheu exatamente, a não ser que você tenha uma concepção mística, que você escolheu onde você nasceu, mesmo isso que você tem escolhido, vamos supor, não estou. Isso que você parta desse pressuposto como tua filosofia de vida, a gente está lançado nessa experiência que é inédita. Né? E essa posição prévia é determinante do horizonte da nossa cura, da maneira como a gente se apropria de si próprio, da maneira como a gente vai criar as condições para que essa cura aconteça, né? E aqui ele fala uma coisa interessante sobre falta de esperança, que eu até achei interessante aqui. Cadê? Ele coloca até umas caricaturas. Mesmo que você tenha perdido todas as esperanças da sua vida, que você não tem ilusão nenhuma, vai haver a estrutura do seu ser vai te levar a você se compreender, inclusive da tua desesperança, inclusive da tua falta de esperança. Ou até ou o contrário, até do teu fundamentalismo, do teu fanatismo, da tua neurose de você se entregar para os outros, né? E numa dimensão de constante inconclusão, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Talvez isso inquiete, tá, gente? Porque às vezes a gente é educado de uma maneira muito idealista, a gente quer ter controle sobre todas as variáveis, a gente quer ter resposta definitiva para tudo. E a vida está sempre passando uma rasteira no bom sentido, porque está sempre em abertura. A vida está sempre ofertando novas possibilidades, novas variáveis a cada momento, né? E isso a gente precisa entender isso como uma estrutura ontológica, porque senão a gente vai querer só funcionar proporcional ao nosso idealismo, né, gente? Então aí fica complicado, né? Olha que interessante. Às vezes a gente descobre uma palavra. Dessa leitura eu já tinha ouvido a questão da propriedade, ele resgatar a originariedade, que era algo que eu tinha ouvido falar, né, em outros livros, mas eu retomei, embora eu tenha feito fechamento, de que na vida tem sempre algo pendente. Há sempre algo pendurado, né, gente? Há sempre algo inacabado. A vida é inacabamento. Entendeu? A vida é sempre... ao mesmo tempo que algo que se revela, está sempre alguma coisa meio opaca também. Tem outra característica da vida real. Só a vida assim, idealizada, é tudo cristalino, é tudo fabuloso, tudo encantador, né? Tudo claro. Né? A vida está sempre ao mesmo tempo se revelando. A vida tem um jogo de revelação, de ocultação, ela não se entrega por inteiro, porque quando se entrega por inteiro tem a ver mais com morte do que com vida. Né? Então tem esse jogo da vida estar sempre se revelando, tem sempre algo pendente, tem sempre algo inacabado, e sempre a gente tem que podendo ser se mover no sentido da apropriação dessa vida, e vai estar sempre alguma coisa escapando também, né, gente? A vida ela tem um lado meio fugidio aí, né? Porque a gente não dá conta de tudo, né? E num jogo no qual a gente pode ter uma predisposição para ter consciência e se apropriar, a propriedade, o termo propriedade nesses parágrafos, no sentido da gente se apropriar dessa nossa presença, que é uma originalidade. Não existe uma pessoa igual a outra, né? E cada qual vai se apropriar de si de um jeito na busca, podendo buscar uma vida autêntica, uma vida ou indiferente ou completamente alienada, né, impessoal, né? Essa é a minha colaboração, a minha facilitação com vocês. Eu estou saindo da tela, a projeção. Agora estou aqui de novo, estou vendo vocês. E agora é o momento, em geral, mais ou menos assim, gente. A gente começa às 5 horas, às vezes tem
um informe para fazer, algum esclarecimento, né? O Guilherme já está passando a lista de presença aqui no chat. Para quem chegou depois do começo, quem tem 75% de presença no final, que é em fevereiro, né? Tem todo um cronograma aí, 16 de fevereiro, em torno de 16 de fevereiro, acho que é em torno, tá, Guilherme? Não, tá certo. 16 de fevereiro, a gente acaba essa jornada, começa outras. Até já digo que o nosso horizonte, em sequência, a gente vai estudar que é a origem do totalitarismo da Hannah Arendt, e provavelmente depois, isso já é lá na frente, né? Fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty. Tá? Então é isso, gente. A quem encontra momento de partilha, lembrando que quem puder passar de novo a lista de facilitação, que está no chat, quem puder passar de novo, a gente tem que preencher pelo menos as próximas 2 semanas, gente, porque aqui não é curso, aqui é uma rede solidária onde cada um ajuda, né, colaborando com uma facilitação, tá? Depois, no final, antes da gente sair, gente, a gente vai ter que checar essa lista, porque a gente precisa de alguém para a semana que vem. Para 2 parágrafos. Eu já me sacrifiquei, Fernando. Você já se sacrificou? Tá bom. É o que acontece, gente. Se ninguém vai, eu vou. Mas a gente precisa... Mas, enfim, gente, sinta-se à vontade, né? É só levantar a mãozinha para conversar. E podemos conversar sobre o que... Agora, teve algum sentido para vocês querem compor a partir das leituras? Aqui é o momento da gente conversar. Agora que é o momento da gente conversar, da gente começar a se apresentar, né? Então a pessoa diz o nome, o lugar que está no país, né? Qual a expectativa e compõe com a gente agora. Luiz? Oi, então, na verdade eu sou lá de Santos, mas eu tô aqui no interior agora, que é de onde eu sou, que é Itapeva, no interior de São Paulo. Sim. Eu faço... Obrigado. É que eu tava pensando, quando você começou a falar daquilo de se apropriar de si e tal, é que eu não cheguei a ler nada sobre ainda, mas ele, tipo, fala de se apropriar de si uma vez só na vida, né? Não, isso é um processo infinito. Tá. Porque é o que eu tava pensando, tipo assim, que um tempo atrás eu tava com uma ideia de, por exemplo, eu preciso me conhecer, preciso ficar mais comigo mesmo, entender tudo isso. Até por isso que eu perguntei daquilo de essência, tinha mais a ver com, por exemplo, o que sou eu de fato ali dentro de tudo, entende? Mas eu comecei a perceber que esse processo tipo, de autoconhecimento, se apropriar de si, eu acho que é um processo constante, porque assim, desde que a gente nasce, a gente está repetindo falas, repetindo tudo ao nosso redor, e não sei, é que eu percebo essas coisas, não sei se para vocês faz sentido, mas com o tempo, conforme as pessoas que eu vou conhecendo, conforme, sei lá, os lugares que eu vou passando, tem coisas que chamam minha atenção e muitas vezes inconscientemente eu começo a agir e tipo, me apropriar daquilo que eu vi naquele momento. Fez sentido? Sim, sim. É mais nesse essa sentido apropriação a cada instante a vida se revela para você e as interrogações também vão se renovando, entendeu? Não tem assim um momento que você vai dizer, estou pronto e acabado, né? A não ser que a pessoa tenha perdido a capacidade de se interrogar, né? Sim. Então, essa ideia de originalidade que você estava falando é uma originalidade do momento presente só, certo? Originariedade. O que ele está colocando justamente nessa questão é que não é só... Justamente ele fala assim, nem que seja do ponto de vista da abertura, não é só do presente. Tem uma história, né? Tem uma história da tua originariedade, né? Quando você se apropria de alguma coisa nesse momento presente, isso também você está, às vezes, transformando o teu passado, né? Ele está pegando essa originariedade como um efeito de conjunto da existência, né? Que é isso que vai ser um dos grandes temas desse volume que a gente vai estudar. Fernando, posso falar rapidinho? Embora... Eu vou ter que sair rapidinho. Luiz, só para esclarecer, né, quando o Heidegger fala em originalidade, ele está falando em contraposição ao modo impróprio e próprio de ser. O que acontece, né? A questão da decadência é que antes mesmo de nós nascermos, o mundo já diz como nós temos que ser, né? Mas a questão é, nós não temos que ser como o mundo diz que nós somos. Por isso que tem essa questão da originalidade. Originariamente, o design é nada. Ele é apenas um poder ser. Quando ele fala descobrir a originalidade do ser, é reclamar, né, essa originalidade inicial, que é o poder ser, as nossas possibilidades em si, ao invés de sermos aquilo que o mundo
nos ensina a ser. Mas é que ensinar a ser é um pouco superficial, porque ele está dizendo. Mas é o mundo que no início da maioria das vezes, né? O mundo é que diz como nós temos que portar, né? Usando o exemplo do bebê que o Fernando disse, né? Você precisa dar de mamar para um bebê, senão ele morre, né? Mas isso é um modo impróprio. Você está escolhendo e fazendo por esse bebê, né? E isso é necessário. Por isso que é muito perigoso a gente encarar o impróprio, né? Como se ele fosse algo ruim ou algo que é péssimo, né? Que nós temos que expurgar da gente. Se não fosse o impróprio, nós não iríamos viver. Mas originariamente, né, nós podemos reconhecer e reclamar, né, através do que o Heidegger vai chamar, né, da angústia, né, o nosso modo originário, que é o poder ser, né? O que ele está dizendo é o que nós somos, nós podemos mudar, porque originariamente nós não somos isso. E, Fernando, eu realmente vou ter que ir agora, porque a minha oficina está começando, tá? Tchau, tchau. Tá, ok. Um abraço, até semana que vem. Posso trazer uma dúvida de conceito? O texto ele fala de originariedade, e eu vi que no chat saiu originalidade. Alguém perguntou sobre originalidade. Você pode falar um pouquinho da diferença? A originariedade, que é essa dimensão do ser, né? Essa dimensão, essa posição prévia enquanto presença no mundo. A gente é uma presença no mundo. E como é que a gente se apropria dessa presença? É um ser originário, né? Que é único, que é singular, que é ímpar, né? Nesse sentido. Ele usa essa palavra, é originariedade, né? Que às vezes a gente está acostumado a falar de originalidade, né? Mas o Heidegger fala originariedade, como essa presença que não é só um ser que se abre a cada momento, mas que tem toda uma história desde que saiu da barriga da mãe, né? E que isso está o tempo inteiro se mostrando para a gente, sempre atualizando, gente. A gente acha que a gente sabe alguma coisa, no segundo seguinte já muda tudo, a configuração, entendeu? Não cessa, gente. Como a gente é educado, às vezes, de uma maneira muito idealizada, a gente fica angustiado por ver que o conhecimento nunca se fecha, entendeu? Eu espero que vocês saiam investindo melhor a angústia de vocês, porque isso faz parte da estrutura do ser. Entendeu? Não fica angustiado com isso. Não vai tomar antidepressivo porque as coisas nunca se fecham, porque tudo fica pendente, porque isso é da estrutura do ser, tá, gente? Tem umas falas aqui, depois a gente vai ver aqui as mensagens, tá? Guilherme levantou a mão, Ronald. E sempre que vocês falarem, a gente fala idade, local, formação, o que está esperando do grupo, tá? Que aos poucos, até fevereiro, a gente vai se reconhecendo, tá? A Mila falou. Quem é você, Mila? Se apresenta para o grupo. Eu trabalho com perinatalidade dentro de questões de amamentação, sou consultora em aleitamento materno e também tenho um grupo de apoio e acolhimento ao luto perinatal, de perdas gestacional, neonatal e crianças até 1 ano. Sou de São Paulo. São Paulo, seja bem-vindo. Estudar Heidegger é importante, né, para você? Pois é, então. O Guilherme Faria levantou a mão. Oi, Guilherme. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Faria, sou de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba, sou psicólogo também, e primeira vez participando do grupo. Não sabia que tinha a parte 1, né? Foi uma grata surpresa descobrir a parte 2, O Ser e Tempo. É o livro mais difícil, assim, que até hoje eu ainda tenho muita dificuldade em ler, então vai ser um prazer partilhar com vocês. É isso. Fernando, eu tenho algumas perguntas que eu li desse parágrafo, mas acho que se você quiser a apresentação primeiro, eu posso fazer depois por último as perguntas? Não, tudo bem, pode falar. Posso perguntar? A gente está aqui compartilhando, tá, gente? A gente está compartilhando junto, todo mundo pode se expressar, tá bom? Algumas dúvidas desses 2 parágrafos, quando ele fala, por exemplo, da visão prévia, eu fiquei em dúvida no sentido que ele emprega ali. Porque, assim, seria um poder ser ou seria essa visão prévia no sentido de um modo não autêntico, sabe? Um modo impessoal, contaminado por pressuposições? Eu diria que existe algo estrutural da tua presença que você pode compreender. Acho que essa que é a dimensão da originariedade. Tem uma singularidade, tem uma originariedade chamada Guilherme, que tem uma dimensão prévia disso, né? A gente não vai se compreender como se fosse uma nuvem no espaço, entendeu? A gente não é um gás, entendeu? A gente é humano.
Você nasceu num contexto, numa família, numa história. Essa é a dimensão prévia. Que você vai se apropriar, que você vai poder se apropriar e compreender durante a vida inteira, compondo até um efeito de conjunto de uma certa totalidade, mas que ela nunca vai se esgotar. Seria a faticidade do que já está posto, mais ou menos nesse sentido? Não sei, vai ser o que já, dentro do que existe nisso que, quando alguém perguntou de essência, eu só estou pegando de outro autor, existe uma essência guilhermina no mundo, entendeu? Como existe uma essência fernandiana, entendeu? Como existe uma essência iariana, que é a Yara, que minha parceira aqui de outros encontros. E que a gente só consegue poder se compreender, ter consciência desse algo que é o Guilherme. Uhum. Tem um algo que é o Guilherme. Entendi. Algo que antecede, né? É por isso que é prévio. Prévia. Não é uma coisa só do... É isso que ele, nesses parágrafos, não é só simplesmente você ver o que está se mostrando. Não é um instantaneísmo de a vida se revelando, se revelando, se revelando. Não. Revela em função de uma dimensão prévia, que é o Guilherme. Existe um algo que é o Guilherme aí, e que se revela a cada instante. E que você pode se apropriar desse algo, né? Que é esse Guilherme, né? Eu queria entender isso, porque tem uma frase que ele fala assim, porque é necessário obter toda a presença numa posição prévia. É por isso que ele está... existe uma ânsia de totalidade que nunca se fecha, vamos combinar? Quando ele fala totalidade, ele está, ao mesmo tempo, mostrando que você pode ter um efeito de conjunto de si próprio, mas que nunca se fecha. A totalidade não é do jeito que a gente pensa, entendeu? Quando a gente fala totalidade, a gente foi educado para entender totalidade como algo que se fecha absolutamente, certo? Não é isso que ele está falando, é uma totalidade na existência. E que nunca se fecha. E que se parte de uma posição prévia, que é um Guilherme, não é esse copo d'água. Você não está passando a vida inteira para entender o que é o copo d'água, você está passando a vida inteira para entender o que é o Guilherme. Entendeu? Tem uma situação, uma posição no mundo que é o Guilherme. E que vai se revelando, se revelando, se revelando. Você tem que se portar o Guilherme. Não vai se portar para o livro. Eu sou o Guilherme, mas o Guilherme ele tem 300 páginas, entendeu? O Guilherme ele tem uma tela. Não, é o Guilherme. Sempre tem esse retorno, essa originariedade. Entendeu? Uma pessoa delirante às vezes pode achar que é Jesus Cristo, entendeu? Então vai estar sempre se reportando a Jesus Cristo. Ele pode achar que ele é esse leite de cereais, entendeu? Tem gente que acha que é uma coisa, entendeu? Não, você vai se reportar a essa dimensão prévia que é o Guilherme, entendeu? Só que não quer dizer que você vai buscar a origem. Por isso que a originariedade é se reportar a essa dimensão prévia, mas não quer dizer que ela está no passado. Você entende? Ela está sempre em abertura, ela está sempre lançada. O movimento da science análise, até da psicologia, da construção psicológica que se faz ao redor do Heidegger nunca se propôs uma psicologia, mas existem os estudos psicoterapêuticos a partir do Heidegger, né? Tem gente até que condena. É sempre um lançamento para um futuro, do presente para o futuro, né? E aí com isso, você pode até reinventar teu passado, né? Essa imagem que você tem dessa tua posição prévia, né? O prévio é o Guilherme que nunca se esgota, entendeu? Nunca se esgota. E às vezes a gente quer ter uma opinião definitiva sobre si próprio, que é muito angustiante. Ter que se atualizar a cada dia, né? Ronaldo, tudo bem, Guilherme? Tudo bem para o momento? Vamos colocar assim. Ronald levantou a mão. Se apresenta, por favor. Oi, Fernando. Boa noite a todos. Meu nome é Ronald, eu faço mestrado aqui na UES, em Fortaleza, Ceará. Muito legal. E a minha dúvida é o seguinte, eu tenho percebido que Inserir Tempo, ele trata tanto das questões do espaço e do tempo de forma muito abstrata, né? E pegando textos mais adiante, como, por exemplo, os Seminários de Zólico, né, você percebe que
há uma iniciativa do Heidegger de justificar, não sei se a palavra certa é justificar, mas de explicar de forma mais concreta esse espaço. Como, por exemplo, ele começa a falar sobre o corpo, né? Sim. A corporeidade, né? E aí eu tenho que escrever minha dissertação e o primeiro capítulo eu estou tentando desenvolver a ideia de corpo em Heidegger. Aí eu queria saber se você poderia me ajudar nesse aspecto, né? Porque você falou Merleau-Ponty, aí eu fiquei até mais esperançoso, né? Assim, aqui o meu doutorado foi sobre corpo em Merleau-Ponty. O Heidegger ele já foi revisitado por muitos autores justamente pela precariedade que ele tem na questão do corpo, né? Se a gente for pegar minha pergunta era entender o que seria essa corporeidade em Heidegger. Em meio assim a questão do espaço e do tempo, né? Se é uma relação ou se eu posso, por exemplo, conceituar um corpo fora do espaço do tempo, apenas falar sobre o corpo. Acho que seria mais ou menos, eu não sei se eu estou sendo claro. Não, você tá sendo claro. Só que aí eu acho que, como você está fazendo a pesquisa, a gente iria entrar num contexto especulativo, porque justamente uma das grandes, que são consideradas até falhas, né, na obra do Heidegger, ele tematizar pouco o corpo. A gente pode, entre nós aqui, criar um tipo de reflexão sobre o que seja o corpo ontológico, né? Mas dizer que a gente vai pressupor isso para Heidegger, a gente vai estar tendo uma falha ética, porque ele fala muito pouco. Ele vai, mesmo em seminários Zolikon, ele vai pincelar isso, né? Justamente por uma cobrança. As pessoas vão indagar, onde é que está o corpo? Aí ele vai responder nos seminários, né? De uma maneira um tanto quanto incitado, né? a responder, né? Até seria interessante, Ronald, eu li o seminário de Zolikon, fiz meu fichamento, mas seria interessante até você trazer aqui no grupo de estudos para a gente ter elementos para pensar. Estou até te convidando, assim, porque se me perguntar assim, por isso que aqui é um encontro. Se eu fosse dar um curso na pós-graduação do Foucault, do Merleau-Ponty, eu estaria numa outra posição, né? Eu estou aqui porque eu tenho uma familiaridade com Heidegger, mas não sou especialista. Então, estou te convidando para a gente tematizar a questão do corpo a partir do seminário de Zolikon, se você quiser trazer alguns trechos, né? Embora eu também ache meio rarefeito também no seminário de Zolikon. Tem um trecho dos seminários que ele está falando com Merdar Bos, né? Acho que é assim que pronuncia. E aí surge essa pergunta, não sei se do lado do Heidegger ou do lado do Merdar Bos, mas o que é essa corporeidade exatamente, né? Porque quando você pensa nas funções psíquicas, né? Você tem uma concepção mais biológica. Sim. Então tem um lado assim mais científico, vamos dizer assim. Mas quando ele tenta responder filosoficamente, eu não entendo a resposta dele ainda. Entende, porque esse não foi exatamente o foco dele, mas a gente pode especular, isso é especulação, de que o corpo é esse pivô desse vir a ser, né? Não é um corpo como sede dos atos psíquicos, não é um corpo cartesiano, né? Não é um corpo como sede dos comportamentos, né? Não é um corpo psicológico, né? Mas é um corpo como pivô do devir, o pivô desse lançamento. Isso é especulação, né? Entendeu? O corpo como foco de emergência do ser. Isso eu estou mais pegando algumas figuras do Merleau-Ponty, né? Que eu acho que ele é o autor que mais, dentre os fenomenólogos, é o que mais ele estudou. A obra dele foi muito... As obras principais dele foram centradas sobre a questão do corpo, né? Mas o Heidegger simplesmente ele não estudou isso. O teu tema fica... A gente cai na especulação. Talvez o que a gente pode fazer é especulações comparadas. Mas é um corpo que não é um corpo que se curva a uma racionalidade, com certeza. Não é um corpo que você vai delimitar com conceito. E não é um corpo que se coloca como claridade. É um corpo que está sempre na opacidade daquilo que se mostra e daquilo que se revela. Você poderia fazer essas analogias a partir
A partir da ontologia. A ontologia, acho que a ontologia, você pode fazer, eu acho que articulações, né? Se o ser não é uma coisa, não é um objeto, não é uma unidade pronto e acabado, o ser está sempre em acabamento, está sempre pendente, está sempre no lançamento. O corpo também está. Ao mesmo tempo que é o elemento da ocultação, da revelação. Né? A gente tem um corpo que se interroga, que é sede de interrogação. Né? A experiência existencial é eminentemente corporal. Né? É uma outra dimensão de corpo. Às vezes a gente tem uma espiritualidade por fuga, né? Para a gente ser existencial, fenomenológico, a gente tem que o corpo como sede das percepções, como uma sede da profusão generosa dos sentidos, né? Você está colocando até uma questão, que é uma questão de como você faz tua escrita, né? Escrita onde não tem, né, Ronald? Entendeu? As explicações não foi o tema, mesmo não foi o tema do Heidegger, a questão do corpo, que a gente pode fazer, já que o ser é atravessado pelo tempo, somos seres para a morte, como é que fica o corpo? Um corpo que não... Já que o ser não se curva a uma racionalidade, a concepção de ser para o Heidegger desmorona a racionalidade. A gente está aqui para ter concepção de ser, a gente está aqui para entender o ser enquanto presença. O corpo ele é elemento articulador dessa presença. Você pode, talvez, fazer essas pontes, né, por sua conta e risco. O texto que eu estou usando, infelizmente, não é de Ser e Tempo, né? É aquele texto, aquele livro Meditação, do Heidegger. Sim. E aí ele usa a expressão corpo vital. Sim. E aí por isso que está complicando, né, para mim, porque algumas pessoas dizem que esses escritos tardios do Heidegger é um Heidegger místico, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho receio de usar essa palavra místico, porque eu noto que as pessoas não gostam muito disso. Sim. As pessoas que estudam Heidegger há mais tempo, né? Então, mas como explicar esse corpo vital? Quer dizer que a vida tem um corpo... É um corpo vital, mas qual que é a concepção de vida para Heidegger, né? Essa que é a questão. Às vezes a gente adere, a gente lê de uma maneira aderindo ao nosso glossário de conceitos, né? Se vir a ser, essa vida que se abre, né? Não é porque ele fala de corpo vital que ele vai negar a ontologia dele, né? Entendeu? Imaginou, de repente, fala em corpo vital. Tá, corpo vital. Mas ele esqueceu 25, 30 anos de ontologia? Não é? Eu acho que não é isso. Acho que a gente, da mesma forma, não é porque é o último livro que ele é o livro final, né? A gente tem que entender o desenho da obra do autor, né? Os últimos livros do Merleau-Ponty, ele falava da relação da carne, do visível com o invisível, mas isso era fenomenologia. O Heidegger não deixou de ser fenomenólogo, entendeu, Ronald? Entendeu? Sim. Eu acho que é isso. É fenomenologia a vida inteira, imagina. Não, aí eu virei unitário. Ele virou um unitário do vitalismo. Não é vitalismo, não acho que o corpo vital é vitalismo, entendeu? Entendeu? Acho que tem que situar todos os escritos da obra do Heidegger dentro do projeto fenomenológico, né? E aí você está fazendo trabalho. Ao mesmo tempo, a questão de corpo em Heidegger não é dizer o Heidegger falou, mas tem possibilidade de você dar um grande salto criativo, né, no sentido de dizer, diante da rarefação da questão do corpo, e partindo-se do pressuposto de que ele foi sempre fenomenólogo, como fica a questão do corpo e da vida, né? Eu acho que tem uma grande margem de especulação, Ronald. É diferente, é aí que entra o valor do seu trabalho. Eu não sou especialista em Heidegger, tá, gente? Mas eu sou fenomenólogo, sou professor de fenomenologia. Né? É o que eu posso colaborar. Obrigado, professor. Bom, mais alguém quer falar, gente? Eu queria... Aqui tem umas falas aqui no chat que
A Carol falou que é uma expectativa mundana e cruel, pois me parece muito inexistente, né? Acho que tem a ver com o que a gente chama de mundano, né, gente? Ser no mundo é redimensionado quando a gente estuda a raio. Tiago falou ouvir a bolsomínio, né, gente? Está falando entre vida autêntica e inautêntica, né, gente? A Carol, de novo, falou que o ajuste entre eu e o mundo é um motivo de enorme angústia. Se a Carol quiser, Carolina Salles quiser comentar, seja bem-vinda. Né? A Carol colocou uma palavra assim que é a chave do... A Carolina Alves. Como ceder a essas pressões e manter o próprio cuidado. Isso é uma experiência que nunca se fecha, né, gente? Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Acho que a angústia de estudar o Heidegger é saber que não tem fórmula. O adoecimento do jovem, segundo a Luciana, a Conceição. O Luiz Otávio colocou totalidade do ser como se fosse o propósito, cada um possui na Terra. O Heidegger não tem assim essas... Está falando que quando a gente estuda o ser no mundo, está falando uma descrição do ser, propósito. É um poder ser. Você pode ter uma coerência, uma autenticidade, investir numa totalidade autêntica, né? Um poder ser, né? Que isso a tua presença te evoca, né? A questão do lucro na alienação, exatamente, gente. Você, como o capitalismo se apropria não é só da nossa força produtiva, das nossas angústias. E investe tudo no consumo. Entendeu? Se a gente não se apropriar das próprias angústias e parir essas angústias e transformar em criatividade, a gente vai entrar na produção em série, vai votar em gente que estimula essa alienação, enfim, por aí vai. Né? Então, tem várias falas, fetichismo do consumo, que eu acabei de falar, que o Tiago colocou. Eu acho que é mais ou menos isso, né, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa, se apresentar? Eu queria só dizer, gente, eu vou colocar de novo, aqui não é um curso, aqui é um encontro coletivo. Deixa eu dar uma olhada como é que está a nossa... Peraí, sumiu. A tabela de facilitação sumiu. É assim, nós precisamos assim elaborar essa disponibilidade para a gente preencher essa tabela. Entendeu? Cadê a tabela aqui? Eu pus no começo da aula. Aqui eu pus. Vou projetar. Aí já tem. Olha que legal, já vi que teve várias aulas preenchidas. Vamos colocar o que a gente já agregou, né, enquanto coletivo, vou projetar para vocês, a gente, já nos momentos finais do nosso encontro de hoje. Cadê? Eu abri. Aqui. Então, gente, olha que legal. Do começo da aula até hoje, a gente vai ter o Guilherme semana que vem, dia 14. Dia 21 a gente tem o Rafael, seja bem-vindo. Dia 28 a gente tem a Luciana. Temos o Guilherme aqui no final de novo. Aqui. Percebam, gente, a gente tem quase 2 páginas para preencher. Isso é um poder ser, é uma oportunidade, gente. São 2 parágrafos, fazer uma facilitação, não é saber tudo, não existe isso, entendeu? É uma facilitação. É alguém puxar a conversa. Porque depois todo mundo vai compor, a gente vai aprendendo a se descontrair, a falar junto, tá? Mas a gente precisa que cada um e coletivamente escolha 2 parágrafos. Vocês têm o livro aí, vocês podem dar uma olhada. Então, é a partir de agosto, gente, que tem os horários. O Luiz já está respondendo. Obrigado, Luiz Otávio. Você, né? São 10 páginas em média, entendeu? Foi tudo dividido, fui eu que, junto com a Marcela, a gente fez esse quadro, para não ter sobrecarga, né? Pode ver, tudo em torno de 10 páginas, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que é o tamanho do parágrafo. Então, não é uma coisa do outro mundo, tá? Vocês vão ter vão ter 1 mês, às vezes 1 mês, 2 meses, depois vai ter o fim de ano, que a gente vai ter um recesso aqui. A gente acaba em 1 de dezembro e volta em janeiro, tá, gente? Então, tem tempo. Escolha uma data e vamos colaborar, porque isso demanda essa consciência coletiva, tá? Então, tá aqui, eu vou pôr de novo aqui, copiar, Ctrl+C.
Então, de novo aqui no fim, por favor. Estou aqui, já pus de novo. Por favor, faça essa reflexão, tá, gente? Se cada um colaborar, é uma oportunidade de partilha, todo mundo cresce junto, tá? Rafael quer falar comigo depois do fim do encontro. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Senão eu vou parar a gravação. Essa gravação vai estar disponível no Lançado no Mundo. E a Marcela vai compartilhar com vocês, tá? Em 2, 3 dias já vai estar lá, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer se apresentar? Enfim. A gente vai se apresentando na medida em que cada um vai ocupando os espaços, tá, gente? Eu acho que fica mais dinâmico. Se a gente parar para 30, 40 pessoas se apresentarem, aí a gente não tem tempo para estudar, né? Embora a gente se reconhecer seja importante também. Gente, eu vou parar a gravação se alguém quiser continuar, senão a gente se vê semana que vem. É sempre essa sala, tá, gente? Sempre essa sala. Tá? Então a gente se vê semana que vem. Tá? Quem quiser, eu vou estar aqui à disposição para a gente continuar a conversa mais uns minutos, tá bom?